Estamos a caminho das eleições europeias de 9 de junho e por isso hoje neste rumo à Europa temos connosco para um frente a frente, para um debate, Rui Sequeira, candidato pelo Porto da Nova Direita, e também Rui Fonseca e Castro, cabeça de lista do ERG, tem estas eleições europeias. Rui Fonseca e Castro, se me permite, vou começar por si, já iremos debater alguns dos temas que estão a marcar esta pré-campanha e que irão marcar certamente também a campanha eleitoral. LIC se candidata para desmantelar a União Europeia. De certa forma, isto não é uma contradição, querer ser eleito eurodeputado para depois tentar desmantelar as instituições europeias? Não me parece. Já ocorreu no passado. Temos um exemplo muito conhecido, que é o Nigel Farage, que acabou por originar depois o Brexit. E, portanto, parece-me o mais lógico é tentar pôr em causa as determinadas instituições, sobretudo quando se trata de instituições supranacionais para as quais nós transferimos a maior parte, se não toda, a nossa soberania, colocá-las em causa a partir de dentro, porque de fora existe um muro de censura, existe um bloco de censura que não nos permite. Portanto, posso depreender que entende que Portugal estaria melhor sozinho do que integrando a União Europeia? Nunca é sozinho. Isso é uma falácia. Nós nunca estivemos sozinhos antes da União Europeia e nunca estaremos sozinhos depois da União Europeia. O ERG defende uma Europa de nações independentes e soberanas, cooperantes e aliadas entre si, capazes de gerar riqueza e de proporcionar felicidade a todos os europeus e não apenas, como atualmente, apenas a uma elite parasitária que se instalou nos governos nacionais, nos Estados nacionais, nos regimes nacionais e que tem operado uma transferência de riqueza das populações para o topo, que agora está a gerar problemas gravíssimos em termos sociais. Mas, por exemplo, quando olhamos para a nossa moeda, que é o euro, desde há 2 décadas, mais do que isso, Portugal não poderia ter mais problemas, nomeadamente financeiros, se neste momento tivéssemos uma saída da União Europeia, por exemplo? Existe o problema da dívida, como é óbvio. Nós estamos vinculados, ou, se quiser, ancorados a uma dívida que não beneficiou o português comum, enriqueceu, permitiu muita gente enriquecer, muita gente do regime, do establishment enriquecer, mas na prática não beneficiou o português comum. Antigamente, antes deste regime e posteriormente a este regime, haverão obras públicas e sem necessidade desse endividamento. Nós realmente estamos endividados, estamos atrelados a uma dívida que foi criada a partir de nada. É preciso que as pessoas percebam que esta dívida do BCE é emitida, quando a moeda é emitida a partir do nada, não há correspondência em riqueza. Somos nós que lhe damos valor através do nosso trabalho. Muito bem. Rui Fonseca e Castro, em 2022, segundo estes dados do Instituto Nacional de Estatística, Lisboa tinha um PIB per capita de 101,9% acima da média da União Europeia. Já aqui dei conta dos dados de algumas regiões ou de outras regiões do país, como é o caso do Alto Tâmega e também do Tâmega e Sousa. Com mais de 84 mil milhões de euros recebidos de fundos europeus, o que é que não está a funcionar? O que é que não funcionou ao longo destes anos em que Portugal integra a União Europeia para que estas regiões pudessem também ter um nível de vida melhor? Bom, os fundos são dívida. É dinheiro emitido pelo BCE que nós estamos a pagar neste momento. Nós este ano vamos pagar 7 mil milhões de juros, 7 mil milhões de euros só em juros da dívida pública. Este ano já pagámos apenas em compensações tributárias em entidades financeiras portuguesas, nacionais, que sabemos que tiveram lucros astronómicos, em compensações tributárias 1.000 milhões de euros. Tudo isso é dinheiro que é emitido a partir do nada. É dinheiro emitido pelo BCE que nós agora estamos a pagar com a inflação, com uma carga tributária esmagadora. E depois verifica-se um fenómeno que é um mecanismo que eu diria de lavagem de dinheiro. Esses fundos entram em Portugal e é o regime, é o governo, é o regime no seu todo que escolhe para onde é que eles vão ser canalizados. Eles são canalizados por determinadas empresas de pessoas que integram o regime e vão para os bolsos, neste momento milionários, da elite parasitária portuguesa. Os portugueses não beneficiaram, nem nunca irão beneficiar. Os grandes centros urbanos, vêem-se algumas coisas, autoestradas, etc. Mas o objetivo é justamente esse. Isto não é um acontecimento fortuito. Esse sempre foi o objetivo destes fundos. E que, tal como é atualmente com o PRR,
O PRR é utilizado por empresas, por associações e fundações, o que é que seja, que depois canalizam o dinheiro para imigrantes extra-europeus. O PRR é utilizado para disseminar as ideologias de género nas escolas através de fundações e associações que são criadas para esse efeito. Nós não sabemos como é que esse dinheiro é utilizado. Nós não temos qualquer palavra a dizer sobre a utilização desse dinheiro e, portanto, isso dos fundos de coesão não passa de uma fraude. Nós temos que viver com aquilo que nós produzimos. Para nós vivermos com aquilo que nós produzimos, temos que ter uma indústria. É a indústria que está associada à prosperidade de uma nação. E, por sua vez, a indústria está associada à acessibilidade à energia. Se nós não tivermos energia, não há indústria. Portanto, tudo isto da transição energética não passa de uma forma de estrangulamento da atividade económica que originou, tal como está a originar, e vai agravar-se cada vez mais o empobrecimento da população portuguesa. Vamos falar também de imigração. Nós temos vivido este fenómeno em Portugal com a chegada de muitos imigrantes, nomeadamente aos grandes centros, em Lisboa e no Porto, com alguns problemas, nomeadamente naquilo que está a ser a recepção destas pessoas e com alguma ineficácia da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, a AIMA, que não parece estar a funcionar como deveria, tem menos de um ano e por isso também há ainda alguma dificuldade em perceber e fazer esta avaliação deste trabalho que está a ser feito. O que é que o ERC te defende em termos de imigração, nomeadamente em Portugal? Nós sabemos que tivemos um pacto para a migração aprovado na União Europeia, que muitos dizem não concordar, mas que foi o possível ainda antes do final da última sessão legislativa. Olha, houve um indivíduo que felizmente já morreu, que foi fundador deste regime, que em 1973 disse que os portugueses de Angola deveriam ser atirados aos tubarões. Não tarda, é isso que vão dizer aos portugueses que vivem na sua própria terra. Nós, neste momento, somos cidadãos de segunda na nossa própria terra, onde os imigrantes extra-europeus são cidadãos de primeira. Todos os argumentos esgrimidos a favor desta imigração, que na verdade é uma substituição populacional, são ou falaciosos ou falsos. Sempre que se desmonta um argumento e passam para o outro, chega-se ao último, e o último argumento é sempre a solidariedade. Ora bem, nós estamos a abrir as portas da nossa casa. Portugal é a casa dos portugueses. Portugal não é a casa de mais ninguém, é a casa dos portugueses. Estamos a abrir a porta da nossa casa, estamos a deixar multidões entrarem na nossa casa, servem-se da nossa comida, deitam-se na nossa cama, sentam-se a ver, tratam mal a nossa família e é isso que está a acontecer. Porque é que os portugueses não são chamados a ter uma palavra sobre se querem ou não esta imigração? A Assembleia da República não foi mandatada para permitir a entrada copiosa e sistemática e sem fim de imigrantes extra-europeus. Mas o que é que defende então que seja feito com estas pessoas que procuram Portugal e as fronteiras portuguesas? Nós defendemos que a esmagadora maioria destas pessoas devem ir embora. Porque nós não precisamos delas aqui. Não precisamos. E se for por questões de solidariedade, temos que perceber se vamos tirar aos portugueses para dar a estas pessoas. Porque nós não precisamos delas. O discurso de que os portugueses não querem trabalhar é um discurso de ódio e de racismo contra os portugueses. Mas há números, por exemplo, da Segurança Social que nos mostram o contrário. Que estas pessoas têm contribuído também para a Segurança Social e que isso é importante para o país. Olha, têm contribuído para um aumento da criminalidade. Em relação à Segurança Social, essa manobra... Os dados dizem que não, ou pelo menos não fazem uma relação entre o aumento de imigrantes e o aumento da criminalidade. Sim, os observatórios são pessoas nomeadas pelo regime que quer esta imigração. Em relação à Segurança Social, estamos aí perante uma manobra contabilística. A verdade é que essas pessoas estão a receber dinheiro de associações que recebem dinheiro, por sua vez, do PRR, Plano de Recuperação e Resiliência. Vamos ouvir também o Rui Sequeira sobre uma força para a defesa Rui Fonseca e Castro, não lhe vou perguntar sobre a integração da Ucrânia, porque se defende o desmantelamento da União Europeia, obviamente que a pergunta não se coloca. Sobre esta questão da defesa europeia e aquilo que são os conflitos que neste momento estamos a assistir a nível mundial, se tivermos um desmantelamento da União Europeia, como é que Portugal se poderá defender de possíveis ataques que possam acontecer? Bom, a questão não é se. As pessoas têm que começar a saber lidar com a realidade. A União Europeia muito provavelmente não vai sobreviver a este conflito na Ucrânia. Muito provavelmente não irá sobreviver. Por isso nós temos é que começar a aprender a dar passos de bebé novamente
para sabermos viver sozinhos. Viver sozinhos nunca é sozinhos. Temos sempre relações bilaterais e até podemos ter relações multilaterais, mas num contexto em que a União Europeia muito provavelmente deixará de existir ou deixará de existir com esta configuração. Também sem a NATO, na sua opinião? Na minha opinião, a NATO também não vai sobreviver a este conflito na Ucrânia. Por isso, só abordando aqui um aspecto que referiu, que me parece importante, que é sistematicamente utilizado, que é como é que Portugal se vai defender sem a NATO ou sem a União Europeia. Portugal sempre se defendeu sem a NATO e sem a União Europeia. Aliás, se houvesse agora um conflito, por hipótese, com Marrocos, a União Europeia não teria quaisquer condições para nos defender, porque está a colocar tudo num não-membro. Isso destrói logo esse argumento de como é que Portugal se defenderia sozinho, porque Portugal atualmente teria que se defender sozinho. E está na hora de começarmos a pensar nisso, não como o Sr. Almirante Gouveia e Melo, para efeitos de enviar os nossos homens para a Ucrânia, mas para defender o território nacional. Rui Fonseca e Castro, Rui Sequeira, muito obrigado por terem vindo ao Porto Canal. Até uma próxima. Obrigado.